Olá, meu povo lindo, Deus abençoe ricamente a sua vida, a paz do Senhor a todos, que a glória do Senhor, que a bênção do Senhor seja derramada sobre a sua casa, seu lar, sua família. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas como eu sempre faço, eu sei que você já deve estar cansado de ouvir, mas eu sempre repito, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar este vídeo com as suas redes sociais, com seus contatos, e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Como eu sempre falo, esse canal precisa ser muito acessado para que o YouTube nos coloque numa posição melhor. O objetivo nosso é somente semear a palavra de Deus. E você fazendo isso, você vai estar me ajudando. Então, que Deus abençoe sua vida. Não esquece. Nós vamos agora a uma breve vinheta e em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, obrigado por você ter me esperado até aqui. Eu peço então que, se você estiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Lucas, capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminha? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Com certeza Jesus continua vivo, muito vivo, hoje à destra do Pai e com certeza também olhando por nós. O Espírito Santo que foi enviado logo depois da sua partida, um tempo depois da sua partida, é aquele que caminha conosco, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, o tema desta mensagem é até a consumação dos séculos. Lucas 24, do 13 ao 23. Como introdução, Jesus havia sido crucificado e morto, e com isso, muitos dos seus discípulos se dispersaram, achando que tudo havia acabado, mas era apenas o início. Nós vemos aqui esses dois que estavam indo no caminho de Emaús, totalmente diferente, em vez de ficar em Jerusalém, estavam indo para outro lugar. Porque eles ficaram naturalmente, depois de tudo aquilo que eles viram, eles ficaram entristecidos e entenderam, na condição deles, eles entendiam que ali tinha acabado tudo. Acabou. Aquele homem que nós achávamos que seria aquele que haveria de redimir o povo, que haveria de salvar o povo, morreu. Mesmo assim, mesmo sabendo que ele haveria de passar por aquilo, porque ele várias vezes ele falou, mas aquelas pessoas muitas vezes não discerniram sobre a palavra do Senhor. Ouviam, andavam com ele, muitos ali naquela multidão estavam ali por causa da presença de Jesus, outros porque eram curiosos, outros porque buscavam alguma coisa, mas aquele povo que estava junto com ele ouviu realmente muitas
palavras tremendas ali daquilo que haveria de acontecer. Só que daí veio o que a palavra de Deus nos dizia que haveria de acontecer. Jesus foi preso injustamente, foi levado à cruz. Lá ele entregou o seu espírito pelas nossas vidas, levou sobre ele os nossos pecados. E aquele povo que estava acompanhando, seguindo ele, falou: agora acabou tudo, não tem mais o que fazer. Aquele que nós acreditávamos que haveria de salvar o povo, morreu. Vamos continuar debaixo do jugo de Roma. Mas também eu quero que nós vamos ver o que nós aprendemos, o que nós podemos tirar como lição nesta passagem. Primeiro ponto: tira-se o pastor e as ovelhas se dispersam. É um exemplo que nós vemos através desses dois, porque o próprio Jesus, ele fala isso. Jesus já havia falado sobre isso e foi o que aconteceu naquele momento. Depois da morte de Jesus na cruz, aqueles que ao qual estavam o seguindo, que eram seus discípulos, vamos dizer assim, aquelas ovelhas que Jesus estava cuidando naquele tempo, que na realidade todas as ovelhas pertencem a ele, mas aqueles que o estavam seguindo naquele tempo, quando foi tirado o seu pastor, aquelas pessoas se dispersaram. Quando nós olhamos diante da cruz do Senhor, o único conhecido que nós vemos ali, com exceção das mulheres, é João. Era o menino João ainda. Os outros discípulos, os outros que seriam apóstolos depois, todos se dispersaram. Judas foi lá conversar com aqueles para quem ele tinha entregado Jesus para a morte. Foi lá devolver as moedas lá arrependido. Aqueles homens disseram para ele: que temos nós contigo? Isso é problema seu. Uma lição que a gente tira disso é que o diabo pode ajudar a fazer, mas ele não ajuda a esconder e a defender, não. Judas havia se dispersado, foi e se enforcou. Pedro, que Jesus havia dito que haveria de negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse, seguiu de longe e foi ali meio que de longe assistindo o que estava acontecendo, até que realmente na 3ª vez que ele nega Jesus, ele escutou o galo cantar e ele chorou muito. Os outros discípulos, Bartolomeu, deixa eu ver se eu lembro o nome de todos eles, não dá para lembrar, Alfeu, e conclusão, todos aqueles outros discípulos se dispersaram. Tomé, que era um homem incrédulo, só acreditava no que via, sabe? Tiago, todos eles se dispersaram, porque não aparece nenhum deles na frente da cruz, diante do Senhor Jesus crucificado. O único era o menino João, que estava ao lado de Maria, mãe de Jesus. As mulheres que acompanharam Jesus estavam lá. Então nós vemos, por exemplo, como exemplo daquilo que Jesus já havia dito, que quando é tirado o pastor, as ovelhas se dispersam. E essas 2 ovelhas que está citando aqui no texto, são justamente essas 2 ovelhas que Jesus vai atrás. Ele fora crucificado e seus discípulos se espalharam. Está no verso 13, que diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E a gente, no longo do texto, a gente vê que eles estavam indo em sentido contrário de Jerusalém, distante de Jerusalém, naturalmente entristecidos por tudo aquilo que havia acontecido, mas esqueceram de uma coisa muito importante: a promessa do Senhor. E o que ele sempre falava, que aquilo haveria de acontecer, era mister de acontecer, para que tudo se cumprisse conforme a palavra de Deus. Então nós vemos isso. Em Mateus 28, 20, ele afirma que estaria ao nosso lado até a consumação dos séculos, ou seja, ele nunca nos abandonaria. E aí nós vemos, aqui ele mostra na prática, no verso 15, porque depois de morto e ressuscitado, ele vai atrás destas ovelhas que se dispersaram. E aqui nós vemos no verso 15: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Ou seja, o nosso Senhor Jesus, ele nunca nos abandonou, e ele nunca irá nos abandonar. Talvez eu e você, em determinados momentos da nossa vida, passamos por momentos de grande tribulação e nós muitas vezes perguntamos: aonde está Deus? Mas eu quero te dizer, ele está ali do seu lado.
porque aquilo que talvez esteja acontecendo na minha e na sua vida, que está nos trazendo dor, que está nos trazendo muitas vezes aflição, não é culpa do Senhor. Muitas vezes são as nossas escolhas que nós fazemos errado. E talvez se Ele não estivesse ali, se não tivesse cumprido na minha e na sua vida a promessa de estar ao nosso lado, talvez a situação fosse bem pior. Então, quando você passar por uma situação de aflição, glorifique a Deus, porque o Senhor Jesus está ali ao seu lado. Ele está ali guardando. O Espírito Santo está ali contigo, convencendo, te mostrando o melhor caminho. Basta que eu e você o consultemos. Nós temos que parar de consultar os homens e passar a consultar verdadeiramente a Deus. Amém, queridos? Uma outra situação que está aqui, que é Jesus vem pessoalmente atrás destes dois que de certa forma se decepcionaram com o ocorrido. Versos 18 e 19 diz assim: um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Eles lhe perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então eles tinham Jesus como realmente um profeta de Deus, um homem realmente investido da palavra de Deus, que pregou durante 3 anos e 3 anos e 3 anos a 3 anos e meio junto com eles, ensinou, caminhou junto, passou por momentos muito maravilhosos de milagres que Jesus fez, de vidas que Ele salvou, que Ele ressuscitou, pão que Ele multiplicou. Aqueles homens andaram com Ele durante todo aquele tempo. Só que chegou o dia do cumprimento da palavra de Deus e aqueles homens se decepcionaram. Foram para outro lugar, perderam as esperanças. Isso acontece muitas vezes comigo e com você, meu amor, meus amores. Isso acontece muitas vezes conosco porque nós conhecemos o poder de Deus, mas nós muitas vezes preferimos acreditar na consequência que nós estamos vivendo, na aflição que nós estamos sofrendo, na dor que nós estamos passando, e não entregamos a nossa vida diante do Senhor. Então nós precisamos entender que tudo isso que nós passamos, se nós entendermos a missão que o Senhor teve aqui na terra, nós não vamos sofrer o que nós sofremos. Então é muito importante que eu e você venhamos a entender isso. Então, como eu falei, que Jesus ele vem pessoalmente em busca daquelas 2 ovelhas que se perderam. Se decepcionaram com o acordo, com o ocorrido, não compreendendo a obra que ele sempre dizia que haveria de realizar. Isso que Jesus falava para aqueles homens antes se realizou, aconteceu. E eles ficavam ouvindo aquilo durante muito tempo, e mesmo assim eles se decepcionaram, se entristeceram e mudaram de direção. E aí a mensagem de Jesus é que ele haveria de morrer para a salvação de todos nós. Isso está no livro de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer. E a palavra-chave é essa, crer. E aquele povo permitiu que a incredulidade tomasse conta dos seus corações, e aqueles homens se dispersaram como ovelhas que não têm pastor. O seu pastor havia sido crucificado e morto, e para elas acabou a esperança, acabou ali aquilo que elas entendiam que era o momento melhor de suas vidas, de salvação. Achavam que Jesus haveria de salvar eles do povo de Roma. Não! Jesus estava tirando aquele povo das trevas, do pecado, da iniquidade, fazendo com que aquele povo viesse a caminhar na luz. E era isso que precisava eles compreenderem, e eles não haviam compreendido. Baseado nisso, podemos entender que quando Jesus fala da ovelha perdida, em Lucas 15, do 3 ao 7, está se referindo a ele mesmo, como pastor que deixa 99 no aprisco e vai atrás de uma que se perdeu. No caso aqui foram 2. Jesus, naquele momento, ele foi atrás daquelas 2 ovelhas que haviam se perdido. Por quê? Porque estavam decepcionadas. Ovelha, ela precisa ser
conduzida por um pastor. Quando esse pastor se distancia, ou quando ela se distancia do pastor, ela fica à mercê dos lobos. Então, vai aqui para você que está me assistindo, que está me ouvindo. Se você ainda não é cristão, se você ainda não entregou a sua vida, não se dobrou diante do nosso Senhor e Salvador Jesus, faça isso. Agora, se você já é uma pessoa que caminha na presença do Senhor, não se afaste do seu pastor, não se afaste de Jesus. Mas Jesus, ele colocou alguém aqui nessa terra para acompanhar a sua vida. Além dele, do Espírito Santo que habita em nós, tem também um pastor. Por quê? Porque o Senhor, ele te dá liberdade. Você tem liberdade para você seguir um caminho que você achar melhor. Mas o meu conselho para você é: busque estar próximo do teu pastor. Não se afaste dele, porque é algo que Deus deixou para orientar a sua vida. Amém, queridos? Então, como eu falei aqui, aqueles homens estavam desviando do seu caminho. Então Jesus, nosso bom pastor, foi em busca deles. Hoje temos só a nosso favor, hoje temos ao nosso favor o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós precisamos entender uma coisa muito importante, porque em todas as nossas pregações, em todas as nossas ministrações, nós falamos muito disso. Porque o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é uma palavra que não tem nada que a possa contrariar. Está na palavra de Deus. Foi o nosso Senhor Jesus que falou que ele ia voltar para o Pai, mas que ele iria pedir ao Pai um consolador. E este nos acompanharia durante todo o tempo nessa terra. O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que testifica sobre Jesus, que dá condição de nós discernirmos sobre todas as coisas, que nos ensina, que nos orienta, que nos guia, que nos dá direção. Esse Espírito é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós precisamos apenas entender uma coisa no papel do Espírito Santo. Agora é onde vem uma parte que eu quero que você preste muita atenção nisso. Queridos, o fato do Espírito Santo convencer a mim e a você do pecado, da justiça e do juízo, não quer dizer que você esteja salvo. Estou falando uma bobagem? Então eu vou te explicar melhor para ver se você me entende. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que é isso? Você é consciente que você é um pecador. É isso que o Espírito Santo faz. Ele conscientiza a mim e a você que nós somos pecadores, que nós precisamos ser justificados, tá? Que nós estamos perdidos, que com essa nossa decisão de caminhar nessa terra de qualquer maneira, nós vamos mais tarde ser lançados no lago de fogo e enxofre. Então não pense que o Espírito Santo ele vai salvar você, porque ele é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não, ele apenas convence você, mas você tem uma outra lei divina dentro de você, dentro de mim, que é o livre-arbítrio. Então o Espírito Santo ele pode chegar diante de mim, diante de você, quando nós erramos, quando nós fazemos coisas que desagradam aos olhos do Senhor, e ele vai conscientizar, vai testificar dentro de mim que eu errei, que eu pequei. Agora, pedir perdão, se arrepender e mudar a direção é comigo, é com você. Livre-arbítrio. O Espírito Santo não vai pegar você pela mão e levar você para dentro da igreja. Ele vai convencer você que você está vivendo no pecado. E você sendo convencido, acabou, meu irmão. Não tem mais para você. Hoje nós temos um planeta totalmente contaminado pelas imoralidades. E aonde a palavra de Deus já chegou, que nós sabemos que ela já chegou em quase toda a extensão do nosso planeta, aonde a palavra de Deus chegou ao homem, não tem mais desculpa. Alguém pode dizer assim: mas ninguém se
converteu naquele país? Não importa se alguém se converteu, importa que eles sabem, e o Espírito Santo veio naquele lugar através daqueles que Deus enviou para convencê-los. E o que quer dizer? Convencer não quer dizer que a pessoa vá aceitar o que você está colocando para ela. Eu sou convencido que eu sou um pecador, mas eu prefiro continuar no pecado. Por quê? Por causa dessa lei divina que eu falei, que chama-se livre-arbítrio. Eu e você somos convencidos que erramos. Muitas vezes passamos por momentos de extrema dificuldade, extrema dor, extrema aflição por causa das nossas escolhas. E se nesse tempo você e eu não nos convencemos, ou seja, somos convencidos que aquilo está errado, aquilo me trouxe dor e vai continuar me trazendo, aquilo me trouxe aflição e vai continuar me trazendo, porém eu prefiro continuar naquilo porque para mim nessa terra é mais vantajoso. Pensa no homem corrupto, o homem corrupto que de repente ele escuta uma palavra de alguém que diz que o Senhor abomina aquele tipo de coisa. Aquele homem, ele vai ouvir aquilo ali, ele vai em determinado momento, com certeza, ele vai parar para meditar naquilo e falar assim: meu Deus, é verdade, eu tenho feito tanta coisa ruim, eu tenho me prevalecido de tanta coisa suja, mas eu não vou abrir mão da minha boa vida que eu tenho aqui nessa terra. Eu não vou abrir mão de morar numa bela de uma casa, mesmo que essa casa venha com dinheiro sujo. Eu não vou abrir mão de ter meus filhos numa faculdade, de poder viajar para o exterior, de poder ter o melhor carro, de poder ser um cara cheio do dinheiro, um cara que pode ter a mulher que quiser, a hora que quiser. Eu não vou abrir mão disso. O Espírito Santo já convenceu aquela pessoa que ele está errado, porém ele tem o livre-arbítrio de não aceitar. É o que eu falo para mim e para você nesta mensagem. Nós somos portadores da lei divina chamada livre-arbítrio. É uma lei. Deus deixou aquilo em mim e em você. Eu posso te dizer que talvez seja a única lei que nasceu já dentro do homem. Quando o homem foi criado, Deus já criou o homem com essa lei divina que é o livre-arbítrio. Porque senão ele não teria dado ordem a Adão que não podia comer da árvore da justiça, do bem e do mal e da árvore da vida. Não precisaria falar isso. Por quê? Porque aquele homem estaria já condicionado a nunca tocar naquilo. Mas Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Por quê? Porque o homem tinha que decidir se prefere amar a Deus ou viver longe dele. O homem tem que decidir se ele prefere se prostrar diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados ou permanecer na iniquidade. É um direito do homem, é uma lei divina que Deus deixou dentro de cada um de nós. Eu penso assim, é uma parte que pode se dizer que é uma revelação da palavra de Deus. Lá no deserto, depois que o povo saiu do Egito, Deus, através de Moisés, trouxe todas aquelas leis para que o homem tivesse uma referência. Eu acho que a única lei que já nasceu no homem desde a sua criação é o livre-arbítrio. Então Deus ele tem um zelo muito grande por mim e por você. Por quê? Porque ele não nos fez como máquinas. Como eu já falei numa outra mensagem, um computador que pode ser de última geração, pode ser o que for de tecnologia altíssima, avançadíssima, mas o computador precisa ser operado. Ele precisa de alguém que aperte uma tecla, que ponha uma programação nele, que faça alguma coisa para que ele possa fazer o seu trabalho. Diferente de mim e de você. Eu e você somos seres que fomos criados com inteligência. E esta lei divina chamada livre-arbítrio, ela veio justamente para mostrar quem somos e nós temos o direito de escolher como queremos viver. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Você imagina, por exemplo, nós temos feito a imagem e semelhança de Deus, mas como máquina? Deus não é máquina. Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, meus amores, meus queridos, minhas queridas que estão me assistindo, pensa nisso aí.
Lembre-se dessa passagem lá na estrada de Emaús, quando o próprio Jesus foi atrás daquelas ovelhas perdidas. Ele está atrás de você também, que está talvez distante dos seus caminhos. E Ele está usando vida de pessoas que vão buscar você onde você estiver. Que você, assim como eu e assim como todos os demais da nossa convivência, que nós possamos entender o amor de Deus pelas nossas vidas, aquilo que Ele tem para nós. E a coisa mais tremenda de tudo isso não é o que nós temos aqui nessa terra, não são os milagres que nós haveremos de ver ainda aqui nessa terra, mas é o que está escrito no livro de 1 Coríntios capítulo 2, no verso 9, que diz: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim e para você na eternidade. Pensa, se você hoje, em algum momento, você percebe que você tem uma vida muito boa, você trabalhou, cresceu, estudou, tem uma boa casa, um bom carro, tem felicidade, vê filhos crescendo com harmonia, você fala: poxa, como eu sou feliz, como a minha vida é boa, tudo fruto primeiramente Deus, mas fruto do meu trabalho, que Ele me deu condições e eu soube usar aquilo que Ele me deu. Mas pensa que isso tudo que você tem nessa terra, por melhor que ele seja, não é nada comparado ao que você vai receber do Senhor na eternidade. Pense nisso. É muito importante que isso seja dessa forma. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Mas a pergunta que eu faço a você é: você quer Ele ao seu lado? É uma pergunta muito importante. Se você quer, tome as decisões corretas. Tome as decisões certas para que Ele permaneça do teu lado. Feche seus olhos. Quero orar com você nesse momento. Depois estaremos fazendo as últimas considerações. Papai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por cada vida que está comigo assistindo esta mensagem. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada um de nós. Que nós possamos, ó Deus, ter um dia maravilhoso. Que a presença do Teu Santo Espírito em nós seja marcante. Que nós possamos viver guiados pela Tua mão. Que a paz do Senhor reine sobre nossa casa, nossa família. Que tudo em nós seja para a glória do Teu nome. Te louvo, Senhor, neste dia e te agradeço em nome de Jesus. Obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.